Fala moçada, esse é mais um episódio do podcast A Prova CFC. Aqui nós discutimos os principais temas que vão te conduzir para a aprovação no exame de suficiência. Eu me chamo professor David Silva. Eu sou o professor Oswaldo Marques. E hoje o tema é como ser aprovado no exame de suficiência estudando apenas 30 dias, Oswaldo. E aí? Olha, uma missão, vamos dizer assim, quase impossível. Mas quando você sabe efetivamente o que estudar e como estudar, é plenamente provável que os alunos consigam passar na prova do exame de suficiência. E a gente vai provar isso nesse episódio de hoje. Muito bem. Oswaldo, antes me perdoe, né? Mas antes da gente saber se o tema de hoje é uma pergunta ou uma afirmação, vamos testar o áudio para ver se a galera tá ouvindo direitinho. Vamos lá. Galerinha, dá aquele feedback aí pra gente, comenta aí se o áudio tá bom, se tá todo mundo ouvindo direitinho, se tá tudo legal aí pra vocês aí. Comenta aí pra gente no chat, pra gente poder ir acompanhando por aqui e ver se tá tudo legal, né? E, gente, esse aqui é um conjunto de lives de aquecimento, né? Oswaldo, aquecimento para quê? Para o curso intensivo CFC gratuito, né? Então as datas estão aqui embaixo para você poder se programar e poder participar também. Então a partir de hoje a gente entra nas lives de aquecimento ao vivo, sempre a partir das 20 horas, onde a gente vai trazer para vocês aqui conteúdos introdutórios que vão te dar uma base sólida para você poder estar um passo à frente rumo à tua aprovação no exame de suficiência e principalmente te deixar bem preparado e aquecido para quando você chegar lá no curso intensivo CFC gratuito, você já está bem preparado, já tem aprendido conceitos e bases importantes que vão te ajudar para conseguir chegar até o resultado da tua aprovação, até porque a gente vai ter aula de conteúdo estratégico, aula de conteúdo técnico, vai ter simulado para a gente poder testar o nosso conhecimento junto e vamos responder ao vivo com vocês. E você pode participar também, né? E como vai ser um curso gratuito, aqui embaixo tem um link na descrição do vídeo, você pode clicar, basta que você se inscreva lá, né? Coloque seus dados, que aí você vai receber um e-mail com as instruções iniciais, os seus dados de acesso, a programação completa de todo esse programa de treinamento que vai rolar, para que você possa participar também e a gente poder comemorar lá na frente o resultado da aprovação de todo mundo, né, David? Rapaz, eu fiquei até emocionado, viu? Porque eu tava contando aqui as granas para perguntar quanto era que ia valer tudo isso. De graça, Oswaldo. E vai ser de grátis, né? Melhor do que isso, só 2 dias. Não é não? Eu pensei que tu fosse dizer que melhor do que isso, só injeção na testa. Eu disse, rapaz, injeção na testa deve doer. Deve doer muito. Então eu não quero não, viu? Enfim, mas Oswaldo, passa rápido demais, né? A gente fica protelando, começa semana que vem, começa segunda-feira, começa amanhã e num piscar de olhos estamos em cima da prova, né, Oswaldo? Tá bem pertinho aí. Mas, Oswaldo, tem salvação, cara? Quem não começou a estudar ainda, se começar a estudar agora, do zero, tem como ser aprovado ainda no CFC? Cara, dá tempo passar na prova. Agora, David, a grande questão na altura do campeonato é porque, assim, tem um ditado que diz assim, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Uhum. Cara, em 30 dias não dá tempo ver todo o conteúdo que cai na prova, isso é fato. Sim. O que a gente tem que fazer na altura do campeonato? A gente tem que focar as nossas energias naqueles conteúdos que têm uma alta probabilidade de cair na prova. Porque, veja, por exemplo, vou estudar estatística. O que cai de estatística? Desvio padrão, média, moda, ponderada, enfim. Uhum. Mas, cara, quando cai na prova, cai uma questão. Sim. Aí eu vou me matar de estudar na prova para poder resolver uma questão e olhe lá, porque tem semestre que nem sequer cai. Então, a nossa missão nesse momento é entender quais são os conteúdos que têm alta probabilidade de cair na prova, para que a gente possa concentrar as energias naquilo que vale mais a pena nessa reta final, para que a gente consiga, de fato, chegar ao resultado da aprovação. Então, passar na prova do exame de suficiência, começando a partir de agora, não é que seja um milagre, não é que seja algo impossível, é que tem que ser algo muito bem desenhado, muito bem projetado. Para quê? Para que você possa fazer, como eu diria a Maroc, né? É a força da inteligência, né? É você estudar mais, gastando menos tempo, levando em consideração efetivamente aquilo que é mais importante, para que você possa concentrar as energias naquilo que de fato vai fazer com que você passe na prova. E a gente tem isso catalogado, né? Esses conteúdos que são os mais importantes, para que a gente possa passar para vocês aqui e a gente consiga, então, chegar ao resultado da aprovação no exame de suficiência. Então, sim, tem como passar na prova, David. Muito bem. Então, vamos lá. Oswaldo, a gente vai ali, eu tinha comentado que vai passando, né? Vai passando, vai protelando ali, a gente vai protelando, mas começando do zero. Mesmo assim, quem nem começou nada, dá pra passar estudando por insuficiência nesse período? Cara, aí, assim, eu sempre costumo dizer pros nossos alunos, David, que não importa se você tá
se você está começando agora, se você vem de várias reprovações, se você é marinheiro de primeira viagem, ou se você está parado há muito tempo e está retomando os estudos agora. Eu sempre costumo dizer para os nossos alunos assim, não importa o que você tem para trás, o importante é a atitude que você vai ter daqui para frente. O que você tinha ou o que você deixava de ter, paciência, velho. Passou, já era. Né? Agora, e daqui pra frente? Qual vai ser a minha postura pra poder chegar ao resultado da aprovação? Sim. E a gente tem que pensar assim, David, sendo bem franco, cara. É claro que a gente sabe que existe o risco de não passar. Né? A gente tá jogando um jogo que envolve o risco de dar certo e o risco de dar errado. É fato isso. Mas o que a gente precisa entender nesse altura do campeonato? Oswaldo, dá tempo passar na prova? Cara... Se a gente bem levar em consideração, na verdade não é se dá tempo estudar até a prova. É o que de melhor eu posso fazer até a prova. Por que eu estou dizendo isso, David? Porque às vezes o aluno fica com aquele sentimento de que é como se eu estudasse para a prova, não passasse, eu tivesse feito um esforço em vão. Deleta tudo, perdi tudo e semestre que vem começa tudo do zero. Não é assim que funciona. A gente tem que entender que a gente não está jogando um jogo de Copa do Mundo. A gente está jogando um jogo de uma prova que acontece 2 vezes por ano. Sim. O que eu quero dizer com isso? Se a gente estivesse jogando um jogo de Copa do Mundo, que é, sei lá, uma Copa agora e a outra daqui a 4 anos, né? E aí você, sei lá, no meio do jogo torceu o tornozelo, por exemplo, vale a pena você chegar no seu médico e perguntar, dá tempo eu me recuperar até começar o jogo? Sim. Porque se ele disser que dá tempo, você vai se matar para poder fazer dar certo. Porque a Copa está aqui e a próxima é daqui a 4 anos. E se o médico disser, não vai dar tempo, então não adianta o cara se matar. Por quê? Porque a próxima é daqui a 4 anos. Então não adianta ele querer gastar uma energia absurda agora se a próxima Copa é daqui a 4 anos. Eu vou recuperar meu tornozelo com mais calma, então, já que a próxima Copa é daqui a 4 anos. Sim. Só que a gente está falando de uma prova que acontece 2 vezes por ano. Então, se por um acaso acontecer, no pior das hipóteses, do aluno reprovar, o que vai acontecer? Ele vai deletar tudo para começar de novo? Não. Ele já está com uma bagagem e ele vai dar continuidade dele no processo de estudo para a próxima prova. Então, a pergunta que a gente tem que fazer e o que a gente precisa fazer daqui para frente, pessoal, não é se dá tempo. É o que de melhor a gente pode fazer. Porque se a gente se preparar e no pior das hipóteses acontecer de você não passar, você já construiu uma bagagem. Tem uma base, né? Você já construiu uma bagagem que você vai poder utilizar na próxima prova. Sim. Até porque o edital é o mesmo. Sim. O que vai mudar é só a data em que a prova vai acontecer. Então dá tempo sim, desde que o aluno tenha dedicação, empenho e força de vontade, tenha todo esse direcionamento que a gente vai entregar aqui ao longo dessas 3 semanas de aulas, dando todo esse aparato, esse arsenal de conteúdo que a gente vai entregar aqui, que vai ser essa base que vai fazer com que o aluno consiga chegar ao resultado da aprovação. Perfeito, Oswaldo. E, Oswaldo, você falou aí de um cronograma estruturado, né? Existe alguns conteúdos específicos que a gente deve focar, né? Outros que a gente deve abrir mão. Tem mais ou menos essa lógica, assim, que você possa nos direcionar? Vamos lá, cara. Assim, quando a gente fala de estudar e focar nesses conteúdos que são os mais importantes que tem na prova, né? Que é o cronograma que você falou ali. Cara, tem as cartas marcadas que caem na prova. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade, essas 3 disciplinas, gente, anota aí no caderno que é para vocês não esquecerem isso aqui, porque é a base, base. 3 disciplinas, na minha opinião não, isso aqui é estatístico. É estatístico, né? Não é a disciplina estatística, né? É um estudo estatístico que diz isso. Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade, essas 3 disciplinas juntas somam de 25 a 28 questões na prova. E, David, assim, talvez isso não seja óbvio para quem vai fazer a prova pela primeira vez, porque, enfim, tá caindo de paraquedas para poder fazer uma prova. Sim. E, felizmente ou infelizmente, a faculdade mal te prepara para o mercado. Avalie para a prova do exame de suficiência. A faculdade está ali no meio do caminho que ela não decidiu ainda onde é que ela vai direcionar o aluno. Sim. Eu vou te direcionar para o mercado de trabalho, eu vou te direcionar para um concurso público, eu vou te direcionar para onde? A faculdade, quando você não toma uma decisão e você fica em cima do muro, você não apoia nem um lado nem o outro. Sim. Então acaba que ao invés de você ajudar, você acaba atrapalhando o aluno. Então o aluno sai da faculdade sem um aparato
realmente acima da média, digamos assim. A faculdade pinga um pouquinho em cada coisa. Então o aluno ele não sai da faculdade empreendedor, ele não sai preparado para fazer uma prova, ele não sai preparado para poder passar num concurso público, ele não sai preparado para poder entrar numa multinacional. O aluno consegue fazer isso por mérito próprio. Sim. Não necessariamente por conta da faculdade. Então a gente tem que anotar essas três disciplinas, que são a base, tá? Certo. Agora, David, é claro que a gente sabe que aí tem 25, 28 questões e é óbvio que o aluno pode ser que erre alguma questão, porque tem questões que são grandes, tem questões que são difíceis. E aí eu sempre digo para os alunos que existe o plano B. Qual é o plano B? São as outras 3 disciplinas que eu entendo como sendo uma espécie de gordura. Sim. Digamos assim, são 3 disciplinas que ela... Dos pontos garantidos, né? O que é o ponto garantido que você fala, que eu até gostei dessa analogia do ponto garantido, né? Que são quem? Auditoria, ética e perícia. Sim. Porque cai na casa aí de 7 a 9 questões na prova, e o melhor de tudo é porque são questões teóricas. Se tiver algum cálculo, ele não é nada expressivo, é algo simples. E se você estudar um pouquinho, você consegue ganhar aquele ponto. O que cai dessa disciplina é prática, não é a mesma questão, lógico, mas o que é abordado é praticamente. Por isso que eu digo, questão dessas disciplinas é ponto garantido. E aí onde tá o jogo, porque assim, se a gente pegar teoria geral e normas, a gente está garantindo aí de 25 a 28, 29 questões na prova. Pegou a auditoria, ética e perícia, aí a gente tá com mais 7 a 9 questões na prova. Então pronto, se a gente focar em um cronograma estruturado nessas 6 disciplinas, você já tem uma base sólida para poder conseguir passar na prova. Sim. Oswaldo, mas e as outras disciplinas? Cara, a gente tem que entender que nós estamos aí na reta final para a prova. O edital tem 14 disciplinas, tem 591 conteúdos no edital. Não dá tempo de ver tudo, cara. Então a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Sim. Tem um ditado que diz que muito abraça, pouco aperta. Então se eu for querer ver tudo, eu vou acabar não vendo nada. Sim. Vou chegar no dia da prova, vou acabar não conseguindo. Sim. Lembra que eu disse? Não é se dá tempo de estudar, é o que de melhor você pode fazer até a prova. Então, eu entendo que na altura do campeonato, o que de melhor você pode fazer até a prova? Estudar essas 6 disciplinas. Porque aí eu tenho o grosso, que é o mais importante, teoria geral e normas, porque são as disciplinas que tem enfim, que é o passaporte para aprovação. Sim. E eu tenho outras 3 disciplinas que vão me dar uma base de gordura. Porque é normal que a gente erre alguma questão dessas disciplinas. Sim. E aí eu me salvo aonde? Auditoria, ética e perícia. Então, eu entendo que se a gente focar no estudo dessas 6 disciplinas, a gente vai estar com um arsenal bem consistente e sólido para passar na prova. Isso não é simplesmente a opinião do Oswaldo. É assim que a gente treina os nossos alunos na Turma Ninjas. Perfeito. Quem é aluno da nossa turma, a gente foca dessa maneira. Então, o que eu estou orientando para vocês não é algo que a gente está dizendo aqui ao Léo. Não. Quem é aluno da Turma Ninjas, que participa das turmas do nosso curso intensivo, esse é o nosso cronograma de estudos, esse é o nosso programa. E, cara, a gente tem centenas de alunos aí aprovados no exame de suficiência na turma do intensivo. E vocês vão poder acompanhar também, porque todo dia vai ter uma entrevista com um aluno da Turma Ninjas do semestre passado e que passou estudando exatamente 30 dias. Perfeito. E aí, é milagre, Oswaldo? Não. É porque eu tenho um pacto com a mãe de Ná, né? Também não. Talvez você saiba, talvez não, né? Mas tinha uma senhora que aparecia aqui em Fortaleza num programa de TV que ela... Era em Fortaleza, Oswaldo, a mãe de Ná? Era de Fortaleza. Rapaz, Fortaleza aparece tudo, né? E aí ela ficou famosa porque ela dizia que sabia prever o destino, né? Acabou que o que ela preveu não aconteceu e ela sumiu do mapa, desapareceu, ou pelo menos não tá mais no meu radar, eu não faço a menor ideia de onde ela esteja. Enfim, mas virou meme, né? Virou mãe de Ná, né? Como se dissesse assim, você tá prevendo o futuro? Cara, não. É puramente cálculo estatístico, previsibilidade. E dá pra fazer até o convite, Oswaldo, se tiver alguém aqui, pode até colocar aí no chat se alguém veio de reprovação. Pega a prova depois, né? Que agora você vai focar aqui e anotar as dicas. E faz um comparativo das que tu errou. Se não tinha auditoria, ética e perícia, e depois que você estudar essa disciplina nas aulas que vão ter aí nos próximos dias, você vai olhar e vai dizer, olha aí, se eu tivesse feito... Vai ter gente que vai ter 22 questões e errou auditoria, ética e perícia. Aí, ó, era bem facinho ter passado, né, Oswaldo? E olha a frase que você falou, a palavra que você falou. E se? E se? Cara, esse se é que mata, sabe, David? Porque
É por isso que eu volto, eu reforço muito isso, eu sempre digo isso muito com os nossos alunos da Turma Ninjas. Cara, é o melhor que você puder fazer. Porque se a gente chegar na prova com a consciência tranquila de que a gente fez o melhor que a gente pôde, cara, vai dar tudo certo. Pode até ser que aconteça de você não passar, mas você tem aquela consciência de que você fez o melhor que você pôde. Uhum. É melhor do que você ficar com aquela consciência na cabeça de você olhar para aquela questão e dizer, poxa vida, e se eu tivesse estudado, e se eu tivesse me dedicado, e se eu tivesse feito mais, enfim. Vamos fazer o melhor que a gente puder, vamos fazer de agora. E cara, eu acho que não tem melhor momento no mundo pra gente poder fazer isso, porque a gente vai fazer junto. A gente vai estar aqui junto, eu vou estar junto de vocês vão estar junto comigo. Eu vou ajudar vocês vão me ajudar também. E agora, mais do que nunca, vocês vão realmente me ajudar e me ajudar de verdade, né? Sim. Porque eu sempre digo que quando a gente tem um problema, a gente luta, a gente trabalha, a gente se dedica pra gente poder vencer o problema. E agora eu tô passando por uma situação onde eu não posso vencer. Uhum. Eu tenho que aprender a conviver. Conviver. E eu tenho certeza que muitos de vocês também, às vezes, passam por dificuldades que não dá pra. É uma dificuldade que não dá para ser vencida. Uhum. E que a gente precisa aprender a conviver com aquilo. Por exemplo, às vezes o pessoal fala: não passou na prova porque não teve tempo para poder estudar, foi falta de prioridade. E tomba nenhuma, cara. A pessoa trabalha de manhã e de tarde, faz faculdade de noite, às vezes chega em casa cansado, tem que cuidar do marido, da esposa, do filho, dos pais, vai começar a estar em casa já, sei lá, 10, 11 horas da noite, já tá morto de cansado. Uhum. Aí a pessoa não passa na prova, aí alguém chega e diz, porque você não teve prioridade. Cara, não é questão de prioridade, é porque a pessoa literalmente não tinha tempo. Como é que ela vai fazer? Ela vai pedir demissão do trabalho? Aí ela vai morrer de fome? O que ela vai fazer? Não dá. Então tem certas coisas que a gente precisa aprender não a resolver o problema, mas aprender a lidar com ele. Uhum. E aí na altura do campeonato, gente, assim, faltando pouco tempo pra prova, a gente tem que tentar se sacrificar um pouco mais, cara. Oswaldo, pelo amor de Deus, e agora? Cara, é o teu futuro que tá em jogo. É tomar a decisão. É tomar a decisão. É você botar na sua consciência de, cara, eu vou me sacrificar um pouquinho aqui agora, mas lá na frente eu vou passar, pronto, e depois volta ao normal. Sim. Então, acorda um pouco mais cedo, dorme um pouco mais tarde, aproveita o horário do almoço, faça o melhor que você puder. E como diria Mário Sérgio Cortella, é Cortella ou é Portela? Cortella. Cortella, então falei certo, né? Que às vezes eu troco, né? Às vezes não, quase sempre. Quase né? sempre. Quase sempre. É só né? você lembrar da escola de samba Portela, que não é. Aí você diz, não, se não é a Portela que é a escola de samba, é o Cortella. É Cortella, pois é. Me Adulto. chamaram a atenção disso na vez passada, eu tô corrigindo aqui agora. Enfim, Não foi a Tereza, mas chamaram. Que inclusive ela tá ali do lado também, já rindo ali, ó, o Oswaldo falou certo agora. E aí, assim, ele tem uma frase que eu acho incrível, que ele diz assim, você tá fazendo o seu melhor, não é o melhor dos mundos, é o seu melhor, nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para poder fazer melhor ainda. Sim. E é isso que eu quero que vocês façam. E é isso que eu quero que a gente faça aí juntos. Que cada um de nós possa fazer o melhor que você puder. Que cada um de nós possamos fazer o melhor que nós pudermos. Sim. E, cara, gente, aproveita. Tem um link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É de graça, cara. Participa. Agora, eu vou te pedir só uma gentileza de pensar 2 vezes antes de clicar nesse link para se inscrever ou não. Porque, assim, eu quero que você clique nesse link para fazer a sua inscrição se você estiver realmente disposto a dar o seu melhor. Eu não quero que você seja só mais um número de uma pessoa que está clicando e dizendo que vai se inscrever. Eu quero que você clique nesse link para fazer a sua inscrição. Nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, como um voto de protesto. Um voto de protesto, um voto de revolta contra a gente mesmo. Poxa, a partir de hoje eu vou ser uma versão melhor de mim mesmo. Eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu vou fazer por mim, porque, cara, desde uma coisa é fato, velho. Se você não fizer por você, quem que vai fazer? Ninguém. E, cara, assim, eu lembro alguns anos, 1 ano e pouco atrás, quando eu tava fazendo a reforma no apartamento que hoje eu moro lá com a Pamela, né, a minha esposa, eu encontrei numa loja de material de construção um colega que era do tempo de faculdade. Ele estava lá como vendedor daquela loja. E, cara, assim, longe de mim de querer menosprezar uma função de vendedor. Pelo amor de Deus. Toda profissão ela é digna e honesta, desde que você não esteja roubando, matando, nem incentivando o ódio. Sim. Então, assim, louvado seja Deus que ele estava lá trabalhando. Amém. Sim. Agora, cara, se a pessoa passou 4 anos da sua faculdade estudando, se dedicando e trabalhando,
né, para poder construir um futuro melhor, o mínimo que eu espero de cada um de vocês é poder encontrá-los daqui a algum tempo. Você como um contador de uma grande empresa, você sendo um controle, um auditor, um perito, passando num bom concurso público, abrindo o seu próprio negócio, enfim, crescendo profissionalmente. Eu não quero que vocês se acomodem onde vocês estão hoje achando que tá bom. Ah, Oswaldo, mas hoje eu ganho R$1.500, R$2.000, eu pago minhas contas. Cara, casa e tenha um filho para você poder ver se R$2.000 paga a tua conta no final do mês. Né? Para você poder ver. Não paga, gente. Não é fácil, não. Exato. Então assim, e não é só por questão de ter filho, não. Porque, sei lá, Oswaldo, eu não quero ter filho, tá tudo bem. Mas será que você não quer ter um conforto melhor? Será que você não quer dar um conforto melhor para sua família, para as pessoas que você ama? Então, assim, crescer profissionalmente faz parte da nossa jornada. Sim, sim. Então, não se acomode com o que você tem, não. É claro que a gente tem que ser grato pelo que a gente possui, mas ser grato é uma coisa e ser acomodado é outra. Verdade. Eu sou grato por tudo que eu tenho, mas eu tenho a visão de procurar crescer e prosperar para poder evoluir. E eu quero isso para vocês também. Então vamos clicar nesse link para poder fazer a inscrição como um voto de protesto em cada um de nós. Que a gente levante a bandeira do chega e diga, chega de ser reprovado no exame de suficiência, chega de ficar para trás, chega de dizer que é incapaz, chega de ver os seus amigos passando e você não, chega de você olhar e querer e pensar em desistir porque você acha que não é capaz. Todos nós somos capazes, desde que a gente faça por onde e faça acontecer e tenha um direcionamento. Sim. Porque nessa reta final, às vezes, o aluno não consegue passar porque ele não tem um norte. Sim. E aqui a gente está te dando um norte. Então a única coisa que tu precisa fazer é acompanhar a gente ao longo dessas 3 semanas de aula e não perder nenhum dia de aula. Que inclusive aqui embaixo também na descrição do vídeo tem um link onde você pode ver a programação com o cronograma com todas as lives de aquecimento que vão acontecer para que você possa participar também e também chegar ao resultado da aprovação. Muito bem. Oswaldo, eu vou colocar aqui uma lenha na fogueira. Né? Você falou aí de alguns temas principais, mas tem 2 temas aqui que eu tô bem preocupado. Contabilidade de custo e contabilidade geral. Não é importante estudar não, Oswaldo? Geral ou gerencial? Gerencial. Geral você falou como importante, né? Exatamente. Lógico, pelo amor de Deus. Gerencial, gente. Custos e gerencial. Não seria importante não, Oswaldo, estudar? Cara, eu vou dizer que é e não é. Assim, é importante estudar se você tivesse começado há 3 ou 4 meses. Certo. Aí seria importante você começar. Mas na altura do campeonato, faltando pouco, por volta de 30 dias aí para a prova, não. Não por quê? Porque custos cai 3 questões na prova. Sim. Né? São 3 questões que caem na prova de custo. Gerencial cai mais 2. Na hora da prova, às vezes a gente não tem um discernimento de entender o que é custos e o que é contabilidade gerencial, porque tudo é custo, despesa, investimento, variável, direto, indireto, fixo, enfim. E às vezes a gente não tem esse discernimento para poder entender e separar o que é cada coisa, né? Mas, assim, a gente precisa entender que cara, assim, a gente tem que pensar da seguinte forma: se eu estudar esse conteúdo, eu tenho uma alta probabilidade de acertar aquela questão na prova? Se você tem a consciência de dizer que não, então ela não é uma disciplina ideal para você começar a estudar agora. Certo. E, cara, é incrível porque, assim, se eu fizer uma votação, para quem me acompanha já de mais data, né, pessoal, vocês coloquem para mim no chat aí para poder saber há quanto tempo você me acompanha, né? Se você tá caindo de paraquedas agora e tá assistindo essa aula pela primeira vez, coloca aí primeira vez. Mas se você já me acompanha de longa data, coloca Ninja Pipoqueiro aí nos comentários para eu poder saber se você já me acompanha já de mais tempo. E assim, David, quando a gente fala de custo gerencial, se eu fosse votar para poder escolher o tema da aula, e a gente faz isso toda semana, mas se eu colocasse custos toda semana custo seria a disciplina ganhadora para poder estudar. Né? Toda semana, toda terça-feira eu faço uma aula ao vivo, e aí eu peço para os alunos, dentre algumas opções, escolher o tema da aula, né? E aí, assim, se eu deixar lá custos, sempre vai ser a disciplina mais lotada. Mas, cara, às vezes o aluno não tem a dimensão do que cai mais, do que cai menos na prova. Sim. E aí, eu e você também, nós como os mentores da turma, a gente tem que ter a consciência de que a gente não pode colocar custos toda a vida no ranking,
para que a gente dê oportunidade a outros conteúdos. Então, na verdade, quando eu coloco lá as opções, eu já coloco a opção dizendo assim, quais são os conteúdos que são de fato importantes. Eu boto vários conteúdos que são importantes, que caem na prova, para que eu tenha consciência assim, ó, independente do conteúdo que o aluno escolher, qualquer um desses aqui é importante para a prova. Sim. Então eu vou deixar eles escolherem qualquer um desses aqui, porque eu sei que qualquer um desses aqui é importante. Mas se eu colocar custos... Custo ganha. Custos ganha. E Oswaldo, só, por favor, só para ajudar aqui a turma que está nos acompanhando, né? Eu me confundi com a nomenclatura do termo, da disciplina. Só explica direitinho para a galera a questão de o que é que contempla a contabilidade gerencial. São aqueles indicadores da controladoria, né? Vamos lá. Quando a gente fala de custos, o que é que normalmente cai na prova? Aí é o clássico. Uma questão de classificação de custos. Certo. Ele vai te perguntar o que é custo fixo, variável, direto, indireto. Enfim, cai sempre uma questãozinha dessa. Pode ser uma questão teórica, mas às vezes também pode ser uma questãozinha de cálculo. Ele bota lá uma tabelinha com valores e grupo de contas. E ele pede, me dá o total dos custos fixos. Aí você tem a tabelinha lá com os gastos, você tem que classificar e sair somando. Certo. É uma forma de pegar uma questão teórica meio com um pouquinho de cálculo, digamos, né? Uhum. Tipo uma questão de classificação de contas lá em teoria da contabilidade. Certo. E aí ele pode perguntar a questão sobre fase de apropriação, que são os custos primários, custo de transformação e custo do produto acabado. Não cai lá com tanta frequência assim, mas é um tema que já esteve na moda, digamos assim, já esteve na crista da onda. Uhum. E o top da galáxia, que é as questões de custeio. Custeio variável, custeio por absorção, custeio pleno RKW, custeio ABC, que é o top da galáxia, que assim, é a questão queridinha do examinador. Certo. Apesar de ser um tema que a gente sabe que cai na prova, mas é um tema arriscado porque é uma questão de cálculo e é uma questão grande. Certo. Dificilmente vai cair uma questão de custeio por absorção na prova que você vai responder em 2 linhas. Uhum. E assim, o aluno já está nervoso, já está preocupado e custo já é uma disciplina traumática. Uhum. O pessoal já tem um preconceito, né? Pegar uma questão que envolve um cálculo grande na hora da prova, a não ser que você tenha um controle emocional muito bom, mas isso cansa muito você pegar uma questão de cálculo na prova, consome muito da tua energia. Sim. E aí o risco de não só de você errar a questão, mas o risco de comprometer com o tempo de você resolver outras questões. Uhum. Daí a minha preocupação em relação à questão de custos. Puxando para a parte de contabilidade gerencial, o que o examinador costuma cobrar na prova? Ponto de equilíbrio. Certo. E aí envolve o ponto de equilíbrio. Opa, não quebra não que sai mais caro. Só não vale derrubar o notebook, né? O que normalmente cai na prova? Ponto de equilíbrio, aí pode ser o contábil, financeiro e econômico. Uhum. Margem de segurança e margem de segurança e margem de contribuição. São os 3 conteúdos que são os clássicos também que caem na prova. Mas voltando, eu só pegaria esses 2 grupos de disciplina se você chegar para mim e disser assim, ó, Oswaldo, as 6 disciplinas básicas que você me deu, eu já estudei, já estou dominando esses conteúdos e já estou afiado aqui. Aí vale a pena você pegar custo gerencial. Mas, cara, do fundo do meu coração, mesmo que você chegasse para mim e dissesse assim, Oswaldo, já afiei essas 6 disciplinas, posso colocar custo gerencial? Eu ainda não colocaria ele na fila. Porque tem contabilidade pública e direito de legislação aplicada que eu colocaria na frente. Porque também são disciplinas que não envolvem um cálculo expressivo, que se você estudar um pouquinho, daria para poder acertar essas questões na prova. Uhum. Mas aí, quanto mais disciplina a gente vai colocar, mais tempo a gente precisa. E a gente tem que lembrar que a gente tem pouco tempo. Então, quanto mais focar nos conteúdos que tem mais chance de cair na prova, melhor. Então, assim, como diria Jack, né, vamos por partes. Pega a teoria da contabilidade, vai para contabilidade geral, depois vai para normas brasileiras de contabilidade. Tô afiado aqui, Oswaldo, beleza. Auditoria, ética e perícia. Terminou essas 6 aqui, posso passar para a próxima? Não, revisa o conteúdo, responde baterias de questões, responde simulados, consolida o aprendizado desses conteúdos para você construir realmente uma base bem sólida realmente, né? Então, vamos deixar robusto o nosso conhecimento dessa parte. Sim. Mesmo que você termine tudo, ainda assim eu diria, volta e agora vamos como é que eu posso dizer? Vamos tentar afiar ainda mais o machado, vamos consolidar. Se sentir mais seguro, amadurecer ali a segurança, vamos né? Vamos amadurecer isso aqui respondendo baterias e baterias de questões, porque, cara,
um dos grandes segredos para passar na prova não é a quantidade do que você estuda, é a qualidade daquilo que Sim. você vê. Uhum. E a nossa ansiedade quer atropelar tudo para você poder estudar N outros conteúdos, quando na verdade, se a gente focar nesses 6 aqui, já é sucesso. Muito bem. Faz muito sentido, né, Oswaldo? Quando você fala sobre essas disciplinas base, e a gente já provou aqui que isso pode garantir a aprovação, né? Não só pode, como a probabilidade é altíssima, para a turma, né? Eu vou dar esse recado agora até para a gente botar a cereja do bolo, né? Você já falou aí de dicas sensacionais para a turma que está chegando aí para começar esse processo de estudo. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui hoje que decidiu hoje que vai fazer a prova do exame de suficiência e vai estudar com a gente. Para essa galera, Oswaldo, qual é a orientação que você deixa para quem quer começar agora? Vamos lá, cara. Vou começar a estudar agora. Primeira coisa que a gente tem que entender, e a gente vai ver isso ao longo desse nosso programa de treinamento, digamos assim, é que é importante que a gente aprenda a respeitar uma cronologia. Sim. Tá? Então, por exemplo, existem conteúdos que um conteúdo serve de base para outro. Uhum. Por exemplo, lá na Turma Ninjas, para quem é nosso aluno, às vezes o aluno chega para a gente e diz assim, poxa, eu estou com tanta dificuldade para poder responder questões de lançamento contábil. Aí eu digo, beleza, vamos lá, vamos preparar aqui uma aula de lançamento contábil. E aí, de repente, o aluno fica chateado porque eu não dou a aula de lançamento contábil. Eu dou uma aula de classificação de contas. Eu dou uma aula de natureza das contas contábeis. Aí o aluno vai lá desaforado nos comentários assim, poxa, mas eu pedi uma aula de lançamento contábil e você está dando uma aula de classificação de contas. Eu digo, calma, sossega o coração. Acalma o teu coração. Respira, olha para cá. Ó, preste atenção. Você sabe classificar uma conta? Não sei. Você domina a parte de natureza das contas contábeis? Não. Bebezinho, você não vai aprender a fazer lançamento contábil nunca. Porque a base para poder fazer um lançamento contábil é o quê? O examinador vai te dar uma historinha na hora da prova. E primeira coisa que eu preciso entender, quais são as contas que eu vou trabalhar aqui? Para poder saber quais as contas que eu tenho que trabalhar, eu preciso saber de quem? Eu preciso saber classificação de contas. Uhum. E aí essa conta que eu vou trabalhar, ela vai passar por movimentações. O saldo vai aumentar e vai diminuir. Para eu poder saber quando é que um saldo vai aumentar ou vai diminuir, para poder saber um lançamento de débito e de crédito, o que eu preciso saber? Natureza das contas contábeis. Porque com a natureza das contas eu sei quando é que uma conta vai ser debitada, quando é que uma conta vai ser creditada. E aí o aluno não sabe. Aí ele quer cair de paraquedas na parte de lançamento contábil. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Existe uma cronologia para que a gente precisa saber respeitar para que você possa aprender o conteúdo. E, cara, não é culpa do aluno, porque assim, não tem como ele saber que primeiro ele precisa estudar o conteúdo X ou Y, porque na faculdade não tem nenhuma disciplina de metodologia de estudo. É incrível como tem disciplina de metodologia científica, disciplina de TCC e de não sei o quê. Cara, venhamos e convenhamos. O que vai agregar na minha vida eu ter uma disciplina de metodologia científica? Uhum. A não ser que eu queira seguir a carreira acadêmica, né? Sim, digamos. Sim. Mas se você quiser seguir a carreira profissional, você saber fazer um TCC vai mudar o que na tua vida? Nada. E aí a faculdade vai e ela bota isso massivamente, porque não tem só o TCC1, tem TCC1 e TCC2. Sim. Aí tem disciplina de metodologia científica. E é metodologia científica 1 e 2, ou seja, você tem 4 disciplinas na faculdade, ou seja, que não vai servir na prática de mercado, não vai servir para nada. Uhum. E uma disciplina que é de metodologia de estudo, que serve não só para o estudo na própria faculdade, mas que serve para a carreira profissional da pessoa, porque Sim. assim, o fato de você ter terminado de estudar, de ter terminado a faculdade, não significa dizer que você vai parar de estudar. Nem depois que tirar o registro do exame de suficiência. Aí é que a gente vai ter Aí que é estudar que começa mesmo. o jogo. Aí é que começa o jogo e começa valendo. Por quê? Porque, cara, quando a gente estuda na faculdade, você meio, abre aspas, você tem a possibilidade de estudar com menos profundidade, porque se você errar uma questão numa prova NP1, NP2 de faculdade, não vai ter uma diferença tão significativa para você. Agora, a partir do momento que você é um profissional e que você está orientando um cliente, você não tem margem de erro aí. Uhum. Quando você vai orientar um cliente sobre um determinado aspecto, sobre uma determinada coisa, você não pode dizer assim, eu acho que na norma não sei o quê. Não, você tem que dizer com plena convicção e certeza daquilo que você está dizendo. Então, no mercado, valendo na prática, a gente
a gente estuda muito, muito mais do que a gente estuda no tempo de faculdade. Porque o nosso nível de responsabilidade é muito maior. Sim. Então, a gente não vai parar de estudar. Então, a disciplina de metodologia de estudo seria incrível ter na faculdade. Sim. E não tem. Então, não é que se você não sabe estudar, ou se você estuda de forma desorganizada, ou se você não tem esse discernimento de entender a ordem como os conteúdos têm que ser estudados, a culpa não é sua, não. É porque a faculdade não te ensinou. Sim. Então, Oswaldo, vou começar a estudar agora. Vou sentar minha bundinha na cadeira, tomei a decisão. Oswaldo, cara, você me inspirou aqui junto com o professor David, eu vou começar a estudar. Começa por onde? 3 disciplinas. Quais, Oswaldo? 3 disciplinas não, perdão, 3 assuntos. Sim. De qual disciplina, Oswaldo? A primeira, que é a teoria da contabilidade. Pega classificação de contas, natureza das contas contábeis e lançamentos contábeis. Que, por sinal, está dentro do nosso cronograma do curso intensivo CFC. A gente vai ter uma aula para cada um desses 3 assuntos. Para a gente aprofundar. Porque classificação de contas cai 2 questões na prova. Sim. Natureza contábil, natureza das contas contábeis, ela vai te dar uma base para você poder ficar ali entre classificação de contas e lançamentos contábeis para você acertar de 2 a 4 questões na prova. E a parte de lançamento contábil cai 2 questões na prova, sempre. Às vezes cai até mais. Ou seja, só nessa brincadeira de estudar esses 3 conteúdos, você está preparado para poder acertar aí de 4 a 5 questões na prova. Se a prova tem 50 questões, você precisa acertar 25, por 5 questões já é um peso grande, confere? Sim. Então aí já é a base. E, cara, eu não vou me prolongar explicando N outros conteúdos que podem também cair na prova, porque isso a gente vai vendo ao longo das nossas aulas, que inclusive vai ter um dia que vai ter uma aula que a gente vai ranquear os conteúdos que são importantes para poder cair na prova. Então, a gente vai aprofundar isso aqui ao longo desse nosso programa de treinamento. Mas, além propriamente do conteúdo, cara, uma coisa que é batata para poder conseguir passar na prova é disciplina. Sim. Cara, começou, não para mais. Porque, gente, uma coisa é fato, isso aí eu aprendi com a vida. Difícil não é começar. Começar é fácil. Às vezes o que é difícil é você tomar a decisão. Né? Porque às vezes a gente fica protelando, né? Ou como diria os coaches, né? Você fica procrastinando, né? O pessoal às vezes gosta de uma palavra mais chique, né? Mas, cara, talvez a decisão de começar talvez seja um pouco difícil de ser tomada. Mas você vai ver que quando você colocar na prática, o mais difícil não é começar, é continuar fazendo. E dentro dessa jornada, o que vai fazer, o que diferencia quem passa na prova de quem não passa é a disciplina que você vai ter de todo dia fazer um pouquinho. Independente de você estar com aquele desejo interno de querer fazer ou não. Às vezes a Pamela, então minha mãe me pergunta, porque eu acordo cedinho para poder fazer uma corrida de manhã, ou então faço um cardio, enfim, né, uma atividade física. Né, então eu aproveito o horário que elas estão dormindo para poder já me adiantar. E às vezes minha mãe ou então minha esposa pergunta de onde é que eu tiro tanto prazer em fazer aquilo. Cara, não necessariamente é prazer, é disciplina. Né? Por quê? Porque eu decidi nesse momento da minha vida que eu quero cuidar do meu estado físico, né? Quero cuidar da minha saúde. Então, eu botei isso como prioridade para mim. Então, não é que o Oswaldo gosta de todo dia ir para academia, ou que todo dia ele gosta de fazer atividade física, é porque eu coloquei na minha rotina, virou uma disciplina. Então, entrou na minha rotina. Então, todo dia eu faça chuva, faça sol. Não é porque o Oswaldo gosta, é porque entrou na rotina. E, cara, nem todo dia é dia santo, nem todo dia a gente está naquele ânimo de vai ser natural que uma hora você vai cansar, né? E, cara, tem dia que vai na força do ódio. Vai cansar e se cansar, descansa. Não pode desistir. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a gente está cansado, eu vou parar. Não. Como o David falou, né? Assim, a gente tem que descansar. Né? E descansar é diferente de parar. A gente para ali um pouquinho, recarrega as energias e depois volta. Disciplina, gente, para fazer todo dia um pouquinho. Mas uma coisa eu lhe digo, apesar de ser difícil continuar fazendo, mas quando você encaixa aquilo ali na rotina e ela vira um hábito, pronto. Ela começa a entrar no piloto automático. E a gente precisa entender, pessoal, que a gente está fazendo isso daqui não é simplesmente para poder colocar um nome na lista de aprovados. A gente está aqui lutando para construir um futuro melhor. Sim. Um futuro melhor para você,
um futuro melhor para a sua família, um futuro melhor para as pessoas que você ama, um futuro melhor para que você possa se orgulhar de você mesmo, porque incrivelmente hoje a gente vive num período em que o índice de depressão é absurdo. Por que, Oswaldo? Porque a internet ela fantasia muito as coisas, né? De repente aparece alguém lá dizendo como é que você fica milionário da noite pro dia, como é que você consegue uma barriga de tanquinho em 5, 10 dias, enfim, promessas milagrosas que não necessariamente são verdadeiras, né? Só que, querendo ou não, assim, aquilo impacta a gente, né? Assim, poxa vida, vai ficar milionário assim do dia pra noite, né? Querendo ou não, você fica... E aí, de repente, a pessoa tá lá, mostra lá um iate, um carro importado, uma mansão não sei aonde, e às vezes, se você vacilar, é um carro alugado, uma casa de festa que o cara alugou só para poder fazer alguma coisa, enfim. Ou, de repente, pode até ser verdade, mas a grande questão é que as pessoas não mostram os bastidores, né? Sim. Então, assim, ninguém consegue as coisas do dia para a noite. Tudo requer dedicação, empenho, força de vontade. E a grande questão é essa, pessoal. A gente precisa entender que para que algo dê certo na nossa vida, a gente tem que ralar para poder fazer a coisa acontecer. Você não vai conseguir as coisas do dia para a noite. Precisa ter dedicação. E às vezes as pessoas não mostram os bastidores. Sim. Né? Aquela pessoa sempre está feliz. Cara, não é que ela sempre está feliz nos stories, ou sempre está feliz numa foto, no vídeo. É que ela só está mostrando aquele momento da vida dela. Então, já pensou, você briga com seu marido, aí você vai postar uma foto chorando na rede social? Não vai. Mas no momento que você se reconcilia, que você meio que volta, de repente o teu marido vai lá e te entrega um buquê de flores, você tá lá feliz com aquela pessoa, é natural que você quer compartilhar um momento de felicidade. Sim. Aí você vai lá e posta aquele momento. Aí as pessoas vão lá e olha como aquele casal ele é feliz, né? Ele tá dando um buquê de flores, mas às vezes você não sabe dos bastidores, né? Então, é isso mesmo. Então, cara, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por provações. Você não é o primeiro nem o último, né? Então, tem certas coisas de bastidores que às vezes a gente não mostra, né? Então, assim, todo mundo passa por provação, pessoal. Todo mundo passa por dificuldade. Sim. Você não é o único, não. Agora, a grande questão é em que lado da moeda a gente vai se colocar? Né? A gente vai se colocar na posição de vítima das circunstâncias ou a gente vai se colocar na condição de protagonista e fazer a coisa acontecer? Porque o grande detalhe é esse. O que diferencia os homens dos meninos e as mulheres das meninas é quem se coloca nessa posição de protagonista. De bater no peito e dizer, cara, independente de quem foi a culpa, independente do que aconteceu, eu vou lá para poder resolver. É esse o lema que eu carrego para minha vida. Não importa, aconteceu algum problema, vou ficar me lastimando? Não. O que depende de mim para poder resolver? Depende disso, disso e daquilo. Então pronto, vamos lá, vamos resolver. É isso. É assim que a gente tem que trabalhar. Porque, por exemplo, eu não passei na prova do exame de suficiência porque eu tinha pouco tempo para poder estudar, eu não passei porque meu professor na faculdade não foi tão bom, porque eu não tinha um ambiente adequado para poder estudar. Tá tudo bem. Eu não estou aqui diminuindo o problema de ninguém, longe disso. Mas a gente tem que entender que, sei lá, se a gente se encontrar daqui a 5 anos, sei lá, vai ter um encontro de ex-alunos da faculdade. Né? Como é que você vai estar daqui a 5 anos? A gente vai se encontrar e você vai dizer que está como um grande profissional no mercado e você está evoluindo profissionalmente, ou você vai dizer que ainda está tentando passar e que infelizmente você não conseguiu por conta do seu chefe no trabalho que não te deixa estudar porque você está fazendo hora extra, sabe? O problema ele existe. Só que ou a gente vai atrás de encontrar uma situação para poder contornar isso e fazer a coisa acontecer, ou você vai ficar num ciclo vicioso em que você não vai sair desse ponto nunca, e aí você vai acabar, infelizmente, parando no tempo. Só que hoje em dia, parar no tempo não é ficar parado, é literalmente cair. Porque enquanto as pessoas estão evoluindo, você está regredindo, você está ficando parado, mas na verdade você não está parado, você está se distanciando. Então é como se você estivesse caindo, né? Sim. Quanto mais distante eu tiver das atualizações, pior. Então, galera, vamos dar juntos o melhor que a gente puder.
E principalmente agora, o Oswaldo vai entrar com uma força dobrada, né? Vou me comprometer aqui em fazer o melhor que eu puder com cada um de vocês. Todo o nosso time de suporte também vai fazer isso. Professor David também, professor Dana, enfim, toda a nossa equipe de professores, nosso time de suporte, para a gente trabalhar e fazer o melhor que a gente puder por cada um de vocês. Agora, para a gente finalizar por aqui, David, assim, é um pacto de compromisso que a gente precisa fazer. Sim. Porque não é só a gente fazer o melhor que a gente puder, é você fazer o melhor que você puder também. É o nosso 50% e o seu 50%, para que juntos a gente consiga passar na prova. Então coloca aí nos comentários, né? Eu me comprometo com o meu 50%. Dê o seu 50%, a gente vai dar o nosso 50%. E lá na frente a gente vai poder comemorar juntos. E aí clica no link que está aqui embaixo, inscreve-se, se inscreva para participar do curso intensivo CFC gratuito. Você vai ter a oportunidade de poder também entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai passar as apostilas, o link de realização das aulas, os avisos do cronograma de como é que esse programa todo vai acontecer. E você pode até dizer, mas é gratuito, vai ser só enrolação. Quem me conhece de longa data e me acompanha mais de perto, se você me acompanha de longa data, coloca aqui e confirma para mim se eu não estou falando a verdade. Quando eu entrego um conteúdo, a gente entrega um conteúdo de alto valor realmente. A gente não fica dando conteúdo pela metade. É realmente algo consistente para fazer com que você passe na prova. Então se dedique, faça o melhor que você puder, que do lado de cá a gente vai fazer também. Uau! Oswaldo, mais um episódio, né? Muito obrigado aí pela força e pelo compartilhamento que você sempre faz aí de forma maestral, digamos assim, né? Compartilhando conteúdo, passando segurança para quem vai prestar o exame de suficiência. E eu só digo uma coisa para vocês, gente. Aproveita. Baixa o material, segue o cronograma e faz o teu 50%, que é o nosso a gente vai fazer, né, Oswaldo? Exatamente. Vamos para nossa fotinha de hoje? Vamos tirar foto para não perder o costume. Já tem. A produção já tá ali. Galera, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar agora, vamos tirar aqui a nossa fotinha, a gente vai postar ela lá no Instagram. E aí você vai lá no Instagram, né? @Prof. Oswaldo Marques. Procura lá essa foto que a gente vai postar agora. Espera uns minutinhos, né? Que o time de suporte vai poder postar. E aí você comenta lá, de tudo que a gente conversou nesse nosso primeiro episódio aqui de hoje, qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a parte enfim, qual foi aquela ideia que você disse, caraca, isso aqui eu não estava presente para isso. Coloca lá e a gente se encontra amanhã na nossa próxima aula ao vivo. O link vai estar aqui embaixo com o cronograma. Você já pode clicar, olhar lá qual vai ser o tema da próxima aula para que você possa estar presente com a gente. Combinado? Vamos lá para a nossa fotinha, produção. Deu certo aí? Show de bola. Beleza, galerinha? Então, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova e vamos juntos construir o teu caminho da aprovação do exame de suficiência. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra amanhã ao vivo a partir das 20 horas. Valeu, David. Valeu, Oswaldo. Até o próximo episódio. Aquele abraço e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente. Forte abraço e tchau, tchau. Eu acho que teve muita atualização, detalhezinhos que assim, não foi visto na faculdade, sabe? É uns detalhes que na prova ela cobra de você, né? E isso tem que estar atualizado, né? Ano passado eu tinha acertado em torno de 20 questões. Depois estudei, vi as provas anteriores e fui fazer, né? Fui lá e fiz e pronto, né? Também meio apreensivo, né? As questões, assim, como eu tinha feito no ano anterior, eu sabia que a prova seria bem difícil, né? Então, eu tava procurando no YouTube umas videoaulas, assim, uns conteúdos, né? Como estudar, né? De como se preparar, né? E aí eu conheci o professor pelo YouTube mesmo. E aí eu assisti essas aulas, né? E tava procurando ver se eu conseguia entender, né? Pra memorizar, até estudar e tudo mais, né? Pra entender certinho. E daí eu consegui. Falei, vou arriscar, né? Não conhecia, né? Entrei e foi embora. Me dediquei total, né? E daí pra mim chegar em casa às 7 horas e já assistir a aula, já tinha que estar pronto ali, né? Eu já coloquei na minha cabeça que esqueça tudo que ia fazer no final de semana, coloquei um foco ali e corri atrás. Eu
foi aprovado no exame de suficiência estudando em menos de 30 dias. Entrei de novo, né? Fechei a página, entrei de novo pra ver se era verdade ou não mesmo. Fiquei na dúvida, mas aí eu vi que era mesmo. E daí já fiquei feliz, já contei pros meus pais, já, minha família. Todo mundo já ficou todo mundo alegre já. Muito obrigado, viu, professor? Agradeço também o senhor. Foi muito legal, assim, a experiência de estudar, assim, durante esse tempo. Foi um mês ali que eu me dediquei ali, que no começo eu me senti inseguro, né, fazer, porque eu não conhecia até, né. Fazer, eu vi pelos comentários, pelos feedbacks das outras pessoas, né. E isso foi o que também me fez entrar. Foi bem legal a experiência.